pessoal, vou fazer uma revisão aqui de ótica, até onde a gente foi, e vamos avançar naturalmente um pouquinho dentro de espelhos planos. E se os astros estiverem alinhados, nós até entraremos hoje ainda um pouquinho em espelhos esféricos. Eu folheando a apostila percebo que alguns comentários que eu vou fazer aqui a apostila não fez. Às vezes não são comentários assim que trazem uma grande diferença para o aluno. Talvez o aluno conseguisse resolver os problemas de espelhos planos sem esses comentários. Fazendo esses comentários, talvez as coisas fiquem um pouco mais mastigadas, um pouco mais simples. Olha só, nós sabemos de ótica que existem fontes de luz pontuais e extensas, que as pontuais geram regiões iluminadas e sombra, as extensas geram regiões iluminadas, sombra e penumbra. Nós sabemos que as fontes de luz podem ser incandescentes, pois emitem luz a altas temperaturas, devido a altas temperaturas, e as luminescentes emitem luz a baixa temperatura. Dentro da luminescente, fosforescente, continua brilhando após o estímulo, fluorescente, só brilha enquanto estimulada, bioluminescente, forma de vida que emite luz, quimioluminescente, reação química que libera luz. Nós vimos que ela pode ser monocromática, uma cor só, policromática, várias cores. Vimos ainda que os meios ópticos podem ser opacos, a luz não passa, transparente, a luz passa organizadamente, translúcido, a luz passa sofrendo difusão, embaralhamento dos raios. Nós vimos ainda que os raios de luz podem formar feixes de luz. Podem ser um feixe de luz ou pincel de luz cilíndrico, cônico divergente ou cônico convergente. Nós ainda vimos como representamos esses raios de luz que são quase infinitos, emitidos de cada ponto do objeto. Vimos que os raios de luz são independentes, são reversíveis e andam em linha reta. Depois eu cheguei a mostrar para vocês as duas leis da reflexão. Superfície refletora, reta normal, raio incidente, raio refletido. Primeira lei da reflexão, raio incidente, raio refletido e reta normal são coplanares, estão no mesmo plano. Segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Até falei para vocês que nós já temos embutido no nosso coração essa lei, só não conscientemente. Mas ao pegar um objeto que quicou no chão, o nosso cérebro já se manifesta de acordo com essa lei. E aí, depois que eu falei das leis da reflexão, eu comecei a estudar propriamente o espelho plano. Fiz um desenho bobo como esse aqui, o espelho, o objeto, tirei quantos raios saem da cabeça do objeto? 2, o que atinge o espelho em cheio e volta sobre ele mesmo, o que atinge o espelho com determinado ângulo e é refletido com o mesmo ângulo. Prolongando os raios refletidos, eles se encontram bem aonde vai estar a cabeça da imagem. Cuidado, hein? Aquela história da câmera escura, lembra? Que a imagem fica revertida. É comum o aluno querer inverter a imagem do espelho também sem lógica nenhuma. Cuidado, hein? A imagem do espelho plano não é invertida. Ela é reversa, que são coisas diferentes. Cuidado, hein? Bom, como eu já sei então da geometria básica que a imagem vai estar direita, virada de cabeça para cima, assim como o objeto, e sei também que essa distância, que é o P, vai ser igualzinho a essa distância aqui, que é o P'. Então aqui eu fiz esse comentário, ó, a distância da imagem ao espelho é igual à distância do objeto ao espelho. Esse comentário, na verdade, ele é absolutamente simples de entender, devido às leis da reflexão. Já que os triângulos que vão se formar ao desenhar a imagem são semelhantes, as distâncias do objeto ao espelho tem que ser igual à distância da imagem ao espelho. Objeto virado com a cabeça para cima, imagem virada com a cabeça para cima, por isso que a gente chama de direita. Mesmo tamanho, esse tamanho é exatamente igual a esse. Virtual, por que virtual? Porque quando eu olho o objeto através de um espelho, a luz que chega do meu olho foi refletida pelo espelho e meu cérebro não recebe essa informação. Ó, cuidado, hein, eu sou um raio de luz que refleti no espelho. Quando o raio de luz penetra no nosso olho, o nosso cérebro instintivamente já supõe, ó, ele está vindo lá de trás essa luz, porque a luz anda em linha reta. Por isso que a imagem que nós vemos lá atrás do espelho simplesmente não existe.
É uma alucinação do cérebro, uma ilusão de ótica. Né? Tem pessoas mais esotéricas tal, que acham que o espelho na verdade representa uma outra realidade. E que essa coisa lá do espelho é uma entidade diferente da gente, mas que está num outro plano, num outro... Eu acho que é muito doido isso, entendeu, cara? Eu acho que, sei lá, o abuso de drogas pode gerar esse tipo de coisa, né? Da pessoa achar que dentro do espelho é uma nova realidade, ó, certo? Tem gente que tem estudos sobre isso, né? Tem... Aliás, na internet tu vê de tudo, né, cara? Tem que ficar ligado, 90% das coisas bizarras que tu vê na internet é lixo, bobagem, é um babaca querendo ganhar dinheiro, querendo se aparecer na internet e contando abobrinha. Por exemplo, tem estudos sobre alienígenas na internet, tipos de alienígena e tal, tá? Então tudo é abobrinha pra babaca ou curtir, que é legal, se tu gostar de curtir né, essa ficção científica, show, ou acreditar, aí faz né, que é patinho, beleza? Porque se tu acreditar no que tá na internet, que é uma coisa absurda, e que o resto do mundo ignora, né, e os cientistas do resto do mundo ignoram, cuidado com isso, não conta pro teu chefe, por exemplo, que tu gosta disso, né? Mais ou menos como falar pro cara, eu leio Paulo Coelho. Não se fala pro chefe que tu lê Paulo Coelho, porque a galera tem preconceito contra quem lê Paulo Coelho. A pessoa, mas o cara é um dos maiores escritores brasileiros do mundo. E daí, as coisas que ele fala lá no livro dele são coisas que, né, é historinha pra criancinha ficar feliz. Ah, eu sou mago, eu faço chover. Ah, vá merda, né? Se ele é mago e faz chover, então ele é um assassino, ele é um serial killer. Porque se ele faz chover, por que ele não faz chover nas regiões onde as pessoas estão morrendo de sede? Tu vê, né, cara? O cara quer se dar uma de mago, mas com bom senso. É que nem o nosso Dynamo lá, né? Que a gente conversou um dia. Se o cara realmente pode ganhar na loto e não tá salvando as criancinhas famélicas do mundo, é um bandido, então. Né? Então toma cuidado com isso. Podes ler à vontade o que tu quiser sobre espelhos, podes devanear à vontade. Aqui na física nós temos que ser concretos, nós temos que acreditar naquilo que está cientificamente confirmado. Atrás do espelho, o que tem? Nada, uma parede onde ele está pendurado. O que é aquilo que eu olho que parece estar atrás do espelho? A alucinação. A alucinação causada pela reflexão da luz. Reflexão não é qualquer reflexão. Isso a apostila trouxe. Deixa eu dar um detalhe aqui para vocês, ó. Se a reflexão ocorre numa superfície perfeitamente lisa ou muito lisa, a gente chama de reflexão especular. Quer dizer que os raios batem no objeto e refletem-se com a mesma organização original. Tem uma reflexão que é diferente da reflexão especular. Tem a reflexão chamada difusa. A reflexão, por exemplo, que ocorre na tua pele. Difusa. Os raios de luz chegam organizados na tua pele, vindo de um objeto, por exemplo, mas quando se refletem na tua pele, os raios de luz vão cada um para um lado. Não mantém a organização original, ó. Então é por isso que eu não consigo me enxergar refletido na parede. Porque a luz bate no meu corpo, vai organizadamente para a parede, mas quando ela bate na parede, se reflete e vem para o meu olho, os raios de luz que tinham a organização do meu corpo na hora que foram para a parede, retornam sem a organização do meu corpo. E que bom que é assim, né? Se toda reflexão fosse especular, em todo lugar que a gente olhasse, nós veríamos reflexos do ambiente à nossa volta. Então se eu olho para a blusa de vocês, se eu olho para a mesa de vocês, ó, a mesa de vocês já consigo enxergar a lâmpada aqui, ó, 2 lâmpadas ali. Não com perfeição, porque não é especular, mas é uma reflexão menos difusa a que ocorre em cima da carteira do que a que ocorre na pele de vocês ou na blusa de vocês. Porém, olhando para o olho de vocês, eu consigo me enxergar com perfeição, pequenininho, mas com perfeição. Quer dizer que a reflexão que ocorre na tua retina ali, aquela reflexão já é especular. E nós já vamos estudar por que eu pareço pequenininho quando eu me olho no olho de vocês. Já vamos entender isso também. Então uma diferença, uma primeira coisa nova que eu estou falando na aula de hoje. Física. Existe reflexão especular, os raios se mantêm organizados, e existe reflexão difusa. Difusa porque ocorre difusão. Difusão, essa palavra nova que eu estou querendo já que tu assimile desde as aulas anteriores. Assim como ocorria materiais que a luz atravessava organizadamente, transparentes, e materiais onde a luz atravessava difusamente, né? Que é o material translúcido, certo? Então até aqui nada demais. Mesmo tamanho que tinha falado, direita virada de cabeça para cima eu havia falado, reversa, cuidado, é muito comum o aluno trocar reversa com direita. Reversa significa que se tu levanta tua mão direita diante de um espelho,
A imagem levanta sua mão esquerda, mas tu continua virado de cabeça para cima, por isso que é direita, mas reversa. O contrário de direita seria invertida, quando a imagem, por exemplo, apareceria de cabeça para baixo. Nós vamos estudar já na sequência. Então, ó, até agora nada demais. E agora a primeira coisa nova. Translação de espelho plano. Eu primeiro vou fazer com letrinha a demonstração para forçar o teu cérebro a entender a demonstração genérica. Depois, se eu perceber que alguns não compreenderam, eu vou botar número. Aí tudo vai ficar mais fácil. A ideia é a seguinte, meus amigos. Aliás, deixa eu colocar aqui num cantinho, ó. A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Deixa eu ver se a galera já se familiarizou com essas letras que nós usaremos. Quase perfeito, não é imagem. A altura da imagem. A altura do objeto para cima. Positivo para baixo. É a nossa regra de sinal, super simples. P'. Posição da imagem P. Posição do objeto. Agora uma coisa legal, ó, que a gente não tinha comentado ainda. Quando P for real, uma distância verdadeira medida para fora do espelho, é positiva. Agora quando P for uma distância para dentro do espelho, uma distância virtual, adivinha? Negativo. E a gente sabe, né, que real sempre é mais gostoso do que virtual. Então, o real, positivo. Virtual, negativo. Não é tão bom. Lembra? Então, ó, real e virtual também vai definir o sinal do PI e do P. Cuidado com a câmara escura, hein? A câmara escura, quando a luz penetrava na câmara escura, era a luz de verdade, né? Por isso que o P' da imagem era positivo. Agora, no espelho, olha o P' do espelho. Existe luz ali? Não, aquele ali é um prolongamento do raio de luz. Aquilo ali não existe nenhuma gota de luz ali dentro. Nesse caso do espelho plano, o P' fica negativo. Aí quando tu colocar o negativo na fórmula, ó, menos com menos vai ficar mais. Quando fores fazer o cruz credo, vai acabar funcionando essa fórmula aqui. Claro que é uma fórmula inútil, né, galera? Porque pensa bem, se essa distância é x, essa distância também tem que ser x. Quando eu for substituir na fórmula, só que esse x é negativo porque é virtual. X dividido por x dá 1, menos com menos dá mais. Então fica que I é igual a O, que é o que nós já sabíamos, né? Ou seja, eu nunca vou usar essa fórmula idiota para o espelho plano, porque o espelho plano não tem o que usar a fórmula. O espelho plano a gente só tem que lembrar que a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. E também que objeto e imagem têm o mesmo tamanho. Mas se tu esquecer, se der uma pane mental, tu pode usar a fórmula e a fórmula vai te lembrar que o I é igual ao O no espelho plano. Mas não é o que eu quero te mostrar agora. O que eu quero te mostrar agora é a translação do espelho. O que seria a translação de um espelho plano? Eu vou manter o objeto aqui onde ele está, ó. Tá vendo? Mesma posição. Só que eu vou pegar o espelho e vou chegar ele um pouco para trás, tá vendo? Um pouquinho para trás. Quanto para trás? Y. Y metros para trás. A pergunta é, qual é a nova distância do objeto ao espelho? Obrigado, x mais y. Qual vai ser a distância, então, da imagem ao espelho? É verdade, para quem está atento na aula, tem que ser x mais y. Nós acabamos de revisar que a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Eu pergunto a vocês, então, qual é a distância do objeto à imagem nessa nova situação? 2x mais 2y, tudo bem para vocês? X mais x, y mais y, 2x mais 2y. E qual era a distância do objeto à imagem originalmente? 2x. Eu pergunto a vocês, quanto a imagem foi para trás? 2y. Todos enxergam que a imagem foi para trás 2y? Porque se a distância entre objeto e imagem era 2x, e agora a nova distância passou a ser 2x mais 2y, se eu pego 2x mais 2y, subtraio 2x, que era a distância original, sobra 2y. Quer dizer que a imagem foi para trás 2y. Porém, quanto que eu mexi o espelho? Que loucura, né? Quando eu mexo o espelho y metros, a imagem se desloca 2y metros. Simples assim. A translação da imagem é sempre o dobro da translação do espelho. Por isso que o nome dessa aulinha é translação de espelho plano.
É possível que alguns alunos não tenham digerido bem por causa do x do y. Sempre acontece um aluno ou outro que não consegue raciocinar em função do x do y. Eu tinha essa dificuldade. E eu, sabendo dessa dificuldade, trocava sempre que possível por números. Eu fiz com letra primeiro porque é sempre mais... Essa prova, por exemplo, que eu acabei de fazer, ela serve para qualquer translação do mundo. Não interessa quantos metros eu translade. Qualquer outra prova que eu vou fazer com números, eu só vou estar fazendo a prova para aquela situação específica. Por isso que é menos poderoso pensar assim, dá uma olhada. A distância do objeto ao espelho era 3 metros. Qual é a distância da imagem ao espelho? 3 metros. Qual é a distância do objeto à imagem? 6. Agora eu vou pegar esse espelho e vou afastar ele 2 metros da posição original. Qual é a nova distância? 5 metros. Que distância é essa aqui? 5 metros. Qual é a distância total? 10 metros. Qual é a distância original? 6. De 10 para 6, a imagem se afastou 4 metros. Porém, eu só tinha deslocado o espelho 2 metros. Com o número fica tão mais fácil do cérebro entender e trabalhar, né? Não podes deixar o teu cérebro ser assim. Assim é o cérebro das pessoas normais. Se tu for normal, tu sabe, R$2.000 por mês. Para ser diferente, tens que aprender a trabalhar com letra e raciocinar com letra. Pegar a resposta final que foi baseada em letra e falar, olha, esse raciocínio vale para todas as situações do universo. Enquanto esse exemplo idiota que eu acabei de fazer só vale para a situação onde o espelho está a 3 metros, o objeto está a 3 metros do espelho. Né? Então o poder das letras, o poder de fazer uma situação genérica, né? Isso é muito importante, tu trabalhar o teu cérebro para ele entender com letrinha. É W, então é W, poxa. Aí eu fui lá e afastei Z. Então a nova distância é W mais Z, pelo amor de Deus. E aqui, W mais Z. Qual é a nova distância? 2W mais 2Z. E quanto era no começo? 2W. Portanto, a imagem se afastou 2Z. Enquanto eu mexi o espelho apenas Z metros. Mas o mais legal é pensar numa coisa. Tava lá eu e o espelho foi deslocado. Eu vou ter que esperar para a minha imagem chegar no lugar dela, ou logo depois que eu mexer o espelho, na hora que eu mexer o espelho, a imagem já vai estar no seu lugar? Espero ou não espero? Estou eu no espelho, o Asdrubal vai lá e mexe no espelho para trás. Eu vou ter que esperar depois que o Asdrubal mexeu no espelho para a imagem se posicionar, ou ela vai se posicionar instantaneamente? Nós temos a intuição de que é instantaneamente, mas nada nessa vida é instantâneo, né, pô? Por que que isso vai ser instantâneo? Não existe nada instantâneo na vida, tudo demora um pouco. Desde o fato de eu apertar o interruptor e as lâmpadas acenderem ou apagarem, isso leva um tempo. Dá a sensação para a nossa máquina aqui, a nossa máquina de enxergar a realidade, que é o cérebro, o par de olhos, né? E a maneira como tu raciocina, dá a sensação que é instantâneo, mas não é, demora uma certa velocidade. Da mesma forma, quando eu mexer um espelho, vai demorar um pouquinho para a imagem ir para o lugar dela, mas tu jamais vai perceber isso, porque a luz tem a velocidade de 300 mil km por segundo, né? E o teu cérebro só consegue enxergar coisas que ocorram em 0,1 segundo para mais. Coisas que ocorrem em menos de 0,1 segundo na tua frente é como se não existissem. Isso é importante lembrar, né, cara? Eu sempre fico encantado quando eu lembro que quando eu estou assistindo um filme, na verdade não existe movimento onde eu estou assistindo o filme. Existe uma sequência de fotos rápidas e o meu cérebro fabrica movimento onde não existe. Isso é importante, né? Sempre que estás vendo a tua novelinha, ou vendo a televisão, ou vendo um videozinho na internet, aquilo que tu está vendo não é um movimento, é uma sequência de fotos paradas e rápidas. E o teu cérebro iludido vê um movimento, vê um bonequinho se mexendo e o bonequinho não se mexe naquilo que estás olhando. Isso é assustador, né, cara? É assustador. Vai no cinema, não existe movimento no cinema, existe uma sequência de fotos paradas. E o teu cérebro iludido enxerga movimento onde não existe. Né? Isso é muito importante tu saber disso. Te contei daquele filme Clube da Luta, não te contei? Nunca comentei isso? Estava eu e um amigo meu vendo o filme Clube da Luta, um filme muito bacana, né? Com aquele feioso, o Brad Pitt, lá acabado. E ele, né, tá atuando muito bem, inclusive, para as meninas que quiserem ver o filme, ele tá nem boa parte do filme, né, sem a roupa de cima, né? O cara tá muito em boa forma. E numa tava eu e um amigo meu que é psicólogo vendo o filme, e o cara, pô, tu viste um pênis no vídeo? Tá louco, André? Tá louco, bicho? Não, volta lá, cara. Volta lá e pausa, tu vai ver que tem um pênis no meio do filme. Uma
Não viaja, cara. Mas aí ele insistiu tanto que eu voltei. E não é que tinha, no meio de uma imagem lá, entre uma e outra, aparece um pinto de um cara lá. Mas não tem nada a ver com o filme. É só uma provocação do cineasta para mostrar que as pessoas não enxergam o que elas estão vendo. Boa parte do que elas estão vendo. Isso, na verdade, é para mostrar que no próprio filme já tem uma porrada de coisa acontecendo, tem que interpretar, né, que geralmente só interpreta no final. Ele provocativamente coloca lá um pênis, uma imagem de um pênis no meio do filme, que não tem nada a ver com a história, mas ele coloca num limiar de tempo que só algumas pessoas percebem, a maioria não percebe. Só as pessoas que têm uma velocidade de percepção mais rápida. Eu não vi, o amigo viu e a gente voltou e confirmou isso. Depois a gente foi pesquisar e viu que era só uma provocação do artista que fez o filme. Provavelmente muitos de vocês viram o filme e nem só ficaram sabendo dessa imagem. Vale a pena ver de novo, não pelo pênis em si, né? Mas pelo fato de perceber que coisas que ocorrem em menos de 0,1 segundo na tua frente é a mesma coisa que não ter acontecido. Quer dizer que se durante o momento em que nós estivéssemos falando, se de repente num desses piscar de olhos teus a minha roupa aparecesse e desaparecesse, teu cérebro não ia perceber isso. Olha que loucura. Cuidado, hein, galera. Além dessas coisas que o teu cérebro nem percebe que aconteceram, tem muitas coisas que aconteceram na tua frente que tu percebeu e que depois teu cérebro apaga. E aí tu fica brigando com o teu amigo. Não, tenho certeza que é do meu jeito. Não, é do meu. E os dois podem estar errados. E vocês ficaram perdendo tempo só porque não se lembraram que o cérebro humano falha e falha todo dia, toda hora. Da próxima vez que tu for bater com outra pessoa de frente, dizendo que tu tem certeza que tu lembra do que aconteceu e ela não, e ela também tem a mesma certeza do que tu, não se esqueçam, provavelmente vocês dois estão errados, certo? Então toma cuidado, uma coisa que eu demorei a me tocar, bicho, é que eu erro toda hora, e mesmo quando eu juro que tenho certeza, eu posso estar errado. Eu juro, eu tenho certeza, eu vi aquilo, aí o cara vai conferir, não é? Aí o cara quebra a cara mais uma vez, né? E tu foi grosso com o teu coleguinha dizendo, não, eu tenho certeza. Né? Então isso é uma coisa que tem que tomar cuidado com os teus pais. E os teus pais em relação a vocês, né? Porque chega uma hora que teu cérebro está mais ligado, teus pais começam a dar umas bobeadinhas na hora do argumento do dia a dia, das encrenquinhas do dia a dia. E se tu não lembra que o cérebro do teu pai também desliga e também se engana, aí tu não tem dificuldade de perdoar quando ele se engana contigo, né? E tu também erra direto com ele. Então tem que tomar muito cuidado, cara. Cuidado, hein? A ótica nos ilude, galerinha. Pessoal, voltando aqui. Em um segundo eu demorei para deslocar o espelho. Vou ter que esperar a imagem ou é praticamente instantâneo? É praticamente instantâneo. Praticamente na velocidade da luz. Então eu te pergunto uma coisa. Se eu mexer o espelho a 10 metros por segundo, demorei 1 segundo então para mexer ele 10 metros. Qual é a velocidade que a imagem tem que ter? Pode errar, não tem problema. Como é que é? 20. Só isso. Ué, quando eu mexo o espelho, a imagem não mexe o dobro? Não é praticamente instantâneo o movimento dela? O que é velocidade? Não é distância dividido pelo tempo? Se espelho e imagem vão demorar o mesmo tempo para se mexer, só que a imagem anda o dobro, a única explicação é porque a velocidade da imagem é o dobro. Então tu vê, eu não precisaria te avisar isso, tu poderia concluir isso com o teu consenso sobre velocidade. Já que tu sabe que velocidade é distância sobre tempo, se a imagem anda o dobro do espelho no mesmo ΔT, quando eu faço a divisão, a conta para a imagem dá o dobro do que a conta para o espelho. Velocidade da imagem é igual ao dobro da velocidade do espelho. Então, se tiver um espelho na porta, na traseira de um ônibus, o que seria um absurdo, óbvio, né, para causar acidentes e tudo mais, seria muito perigoso, mas se algum retardado coloca um espelho na bunda do ônibus lá, se tu parado com o carro te olha no espelho, de repente o ônibus começa a arrancar e logo em seguida ele está a 50 km por hora. Tu vai ver a imagem do teu carro refletida na bunda do ônibus? A pergunta é, qual é a velocidade daquela imagem? 100 km por hora, simplesmente assim, o dobro. Cuidado, hein, gente? Eu e o espelho está aqui. O espelho se desloca para lá a 50 km por hora. Qual é a velocidade da imagem? Zero. A imagem está zero. Tu viu? Cuidado, hein? A gente às vezes informa um aluno de uma coisa
e ele automaticamente conclui outras coisas que não foram ditas. É um outro perigo do nosso cérebro. Cuidado, hein? De novo, espelho. Eu, objeto, estou me vendo no espelho. Beleza. Se esse espelho vai para lá a 100 km por hora, e eu estou aqui parado, qual é a velocidade da minha imagem? 200. Porém, se esse espelho vai para lá a 100 km por hora, qual é a velocidade da imagem? 0, porque eu estou parado no espelho. Se ele for compridão, mesmo que ele estivesse se deslocando para a direita, eu me olharia no espelho igual ali. Concorda comigo? Cuidado, hein? Então cuidado, essa translação desse espelho plano é translação de que tipo? Com o espelho sendo aproximado ou afastado do objeto. O espelho, se mexer o espelho para o lado ali, não pode acontecer nada. Concorda comigo? Não é? Imagina, cara, o espelho começa a ser mexido para a direita e a tua imagem começa a ir para a direita. Isso está disparado, não faz sentido, né? Só se o espelho é afastado ou aproximado de ti que esse raciocínio vale. Tem mais uma violação desse raciocínio que uma vez eu vi no Ita o cara cobrar. O espelho é mexido na velocidade da luz. Qual é a velocidade da imagem? Não pode ser maior que a velocidade da luz, porque a teoria da relatividade nos mostra que a maior velocidade possível na natureza é a velocidade da luz. Então, nesse caso, o sujeito tem que esperar a imagem ficar no lugar onde ela ficaria. Se tu pegasse o espelho e afastar ele de ti na velocidade da luz, a imagem não ficaria na posição dela no dobro da velocidade da luz. Então, nesse caso, nós teríamos que esperar a imagem se posicionar para poder ver ela de novo. Claro que é uma situação bem absurda, né? Até porque eu não poderia falar sobre isso ainda, porque nem aprendesse a teoria da relatividade. Eu citei algumas vezes, né, que a maior velocidade que existe na natureza é a velocidade da luz, que é uma das bases da teoria da relatividade. Mas, né, só estou fazendo esse comentário para te ver que tu não pode pegar isso aqui e usar isso aqui como uma verdade para sempre, né? O que é VI? Velocidade da imagem. VE. A velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho, afinal a imagem anda o dobro do espelho ao mesmo tempo quando o espelho é transladado, se aproximando ou se afastando do objeto. Se mexer no espelho lateralmente, não vai acontecer nada. E essa fórmula falha quando eu mexo o espelho na velocidade da luz. Primeiro que é impossível mexer o espelho na velocidade da luz. Qualquer coisa que tenha massa, aparentemente se recusa a viajar na velocidade da luz. É o que tudo indica. Mas, né, não custa ficar ligado para esse tipo de pegadinha. Olha, eu vou agora fazer uma outra demonstração que é muito similar a essa. Ela é talvez um pouco mais delicada de perceber em função de a gente ter um pouco de dificuldade às vezes em trabalhar com ângulos. Dá uma olhada que bonita essa ideia, meu querido. Espelho plano, raio incidente, reta normal, raio refletido. Obrigado. Isso aqui é alfa, portanto aqui também é alfa. Afinal, o ângulo de incidência ou reflexão é igual ao de incidência ou reflexão. É isso aí, segunda lei. Agora olha o que eu vou fazer, presta atenção aí, meu querido. Olha o que eu vou fazer, peguei o espelho plano e dei uma giradinha nele de nada, o ângulo beta. Tá vendo? O espelho estava assim, né? Eu dei uma giradinha nele de nada de um ângulo beta. Tu saberia dizer qual é o ângulo agora que este raio vai atingir o espelho na nova posição? Deixa eu te ajudar, ó. Não é beta. Já era alfa, ó. O ângulo já era alfa. Eu rotacionei o espelho de um ângulo beta. Então o ângulo aumentou o beta. Agora qual é o novo ângulo? Alfa mais beta. Mas tu tens que entender que se eu tenho um espelho e nele tem uma reta normal grudada, se eu mexo o espelho de um ângulo beta, a reta normal mexe do mesmo ângulo. Tu consegues visualizar isso, já que elas estão grudadas, né? Se esse cara aqui mexe 30 graus para baixo, esse cara veio daqui para cá 30 graus também. Aceitas isso? Então, já que antes o ângulo era alfa e eu rotacionei essa reta normal beta, aumentou beta o ângulo, né? Então, aquele ângulo ali, ó, é alfa mais beta. Aqui está o novo raio refletido. Que ângulo é esse aqui, meus amigos? Ah, já que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, é alfa mais beta. Qual era o ângulo original entre o raio incidente e o raio refletido?
2 alfa. Alfa mais alfa, 2 alfa. Agora olha só, atenção, hein? Qual é esse ângulo novo aqui, ó, entre o raio original e o novo raio refletido? Alfa mais beta, esse ângulo todo ficou 2 alfa mais 2 beta. A pergunta é então, quanto que este raio refletido foi desviado angularmente da posição original para agora? Ah, se o ângulo entre o raio original, que não foi mudado em nenhum momento, e o raio refletido era 2 alfa, e agora o novo ângulo é 2 alfa mais 2 beta, a única explicação é que o raio desviou 2 beta. Que engraçado, né? Quando eu desvio, quando eu rotaciono um espelho plano de 10 graus, os raios refletidos rotacionam 20 graus. Escutei uns 2 alunos falando isso. Eu queria que todo mundo tivesse conseguido enxergar isso, né? Porque na minha cabeça, se tu me olha fazer isso, não era para ser difícil. Mas, como eu te falei, o nosso cérebro ele trava quando a gente usa a letra. Quer ver como botando o número tudo fica mais óbvio e mais claro? Se aqui é 30 graus, que ângulo é esse? E que ângulo é esse aqui? Como é lógico, né? Como é óbvio. Eu peguei e girei o espelho de 10 graus. Qual vai ser o novo ângulo, então, entre o raio incidente e a reta normal, já que eu girei ela 10 graus? 10 mais 30, 40 graus. Que ângulo vai ser esse aqui, o novo de reflexão? E 40 mais 40, 80 graus. Se antes o ângulo era 60 e agora é 80, quer dizer que esse raio refletido girou, porém eu só girei 10 o espelho. Se eu giro o espelho 10 graus, os raios refletidos rotacionam 20 graus. Se eu giro o espelho 30 graus, os raios refletidos terão girado 60. É sempre o dobro. Então, ó, se eu chamar de beta o desvio dos raios e chamar de alfa o desvio do espelho, beta é igual a 2 alfa. Bem parecido com translação, né? Concordam comigo? Bem parecido com translação de espelhos. Simples assim. Mexeu o espelho, a imagem é o dobro. Rotacionou o espelho, os raios refletidos rotacionam o dobro. Agora cuidado, hein? Imagina que está ali o espelho. Está ali o espelho. O cara está se ajeitando no espelho e de repente, de maneira mágica, o espelho começa a girar assim, ó. O que acontece com a imagem? Continua igual, não acontece porcaria nenhuma. Cuidado, hein? Girar um espelho assim na tua frente não vai torcer a tua imagem, não vai rotacionar raio nenhum. Esta rotação que eu fiz, galera, o espelho estava virado para mim, por exemplo. Se eu rotacionar o espelho assim faz diferença, ó. Beleza? Assim não faz diferença nenhuma. Tu tá vendo, cara? O cara ensina um tipo de rotação de espelho. No vestibular o cara pede uma rotação um pouquinho diferente. Se a gente só decorou e não tá pensando, a gente não acerta. Cuidado então com translação e cuidado com rotação de espelho plano. Rotação de espelho plano. É o dobro. Os raios refletidos, sempre o dobro. Cuidado com a posição que tu gira esse espelho. Mas para mim a melhor parte de espelho plano é essa aqui, cara. É nessas horas que a gente percebe que como a física, apesar de estar super avançada em alguns aspectos, como ela ainda engatinha em outros aspectos, como nós precisamos de novos jovens cientistas e revolucionários para continuarmos entendendo a natureza cada vez melhor. Então olha só que loucura que eu vou te mostrar agora, meu querido. Eu já falei, mas não custa falar de novo, né? Eu comento com meus professores lá da universidade também. E a maioria deles já conhece esse vídeo também e também fica encantado quando vê. Que é o famoso vídeo que fala do arco-íris lá do MIT, lembra? Uma vez eu comentei com a galera que a melhor aula de física que eu assisti na minha vida foi no YouTube. É uma aula do MIT, Massachusetts Institute of Technology, e é a aula sobre Rainbow. Se tu digitar lá MIT Rainbow, vai ter uma aula. É em inglês a aula, é um inglês básico, né? Tem que dominar um pouquinho o inglês para entender a aula.
Mas a física que ele apresenta lá é uma física um pouco mais pesada que a de ensino médio. Não que um aluno bom de ensino médio não consiga digerir aquela aula, mas teria que assistir algumas vezes tal. Mas só para tu sentir o que é a aula na melhor faculdade de engenharia do mundo, só para tu sentir o que é uma aula de física foda de verdade, vale a pena tu assistir um trechinho. Primeiro a estrutura do cara, né? O cara tá com, sei lá, 4 quadros gigantescos de subir e descer, então tu não precisa pagar quadro. Terminasse um quadro, tu joga ele pra cima, puxa outra folha. O quadro fica lá em cima pra galera continuar copiando e tu tasca ali embaixo a continuação da tua aula. Outra, essa aula não é uma aula que o cara dá todo dia, né, cara? É uma aula que o cara dá uma vez por ano. Então o cara tem tempo e ganha uma grana fodida pra dar aula, entendeu? Então ele vai lá, tal, prepara, um mês preparando a aula. Pega um aluno cabeça de barro e fala, lá, amigo, quero esse desenho tal hora da manhã no dia lá, hein, que eu não quero desenhar porcaria nenhuma. Então os desenhos já estão feitos no quadro, entendeu? Já foi um cara lá que já fez desenho pra ele bonitinho, pra ele só usar. Então é uma aula mágica. É uma aula mágica. Eu achava que entendia de arco-íris. E aí ele começa provocativamente perguntando, né? Ah, já que vocês aí que estão aí sentados, só tem nerd sentado lá, né? Já que vocês entendem de arco-íris, eu vou perguntar 15 coisas sobre arco-íris, pra ver se vocês sabem explicar. E o cara começa a fazer pergunta que eu jamais... Primeiro que eu nunca tinha me feito a pergunta, e segundo que eu não tinha física para responder. Aí o cara começa já mostrando que eu não sei porra nenhuma de arco-íris, né? E aí o cara vai lá e dá aquela aula show, maravilhosa. O que me marcou numa da... A aula toda é emocionante, né? Mas o que foi que me deixou assim agoniado na aula? Chega uma hora, ele vai lá e faz uma experiência com cores, mostra que a mistura de todas as cores é o branco, né? A galera da Feira de Ciência que estudou isso, lembra? A mistura de todas as cores é o branco, ele mostra isso bonitinho. Ele faz um disco de Newton, que alguns colegas fizeram lá, um disco de Newton tal, bonitinho, gira o disco de Newton, fica esbranquiçada a cor. Faz um disco de Newton com apenas 3 cores, as cores primárias, mostra também que misturando, né, verde, azul e vermelho, não errei não, RGB, Red, Green, Blue, certo? Misturando esses 3, que não é a cor primária do guache, tá galera? Diferente a cor primária do primário e a cor primária da ótica, são diferentes. Misturando essas 3 cores primárias, que nem a tua televisão faz, dá infinitas possibilidades de cores, ele mostra isso tudo bonitinho. Mas chega uma hora, cara, que ele faz uma coisa que me deixou sem chão. Ele vai lá, pega um disco branco, com listras pretas pintadas assim, ó. Uma aqui, a outra aqui assim, a outra aqui assim, a outra aqui assim, e a outra aqui assim, e até que fechar. Mais ou menos assim, listras pretas pintadas ali no... Ele bota aquela porcaria daquele disco branco pintado com listras pretas para girar. Numa frequência específica, ele tem um contador de rotação lá, ele vai lá e bota a rotação que ele pré-programou. E aí ele pede, olhem para o centro do disco, mais ou menos como desenho animado, hipnose. Quando a gente olha para o centro do disco em direção à parte externa, dá para ver as cores do arco-íris. Dá pra ver as cores do arco-íris se formando no disco. Inicialmente eu fiquei chateado, mas depois eu pensei, tudo bem. O branco não tem todas as cores dentro dele. Então aquela parte branca está emitindo verde, vermelho, amarelo, tudo junto. Só que o meu cérebro confuso enxerga branco. Certo? Excesso de cor o cérebro traduz como branco. Bom, então tudo bem, já que esse preto vai começar a girar, ele vai começar a passar por cima do branco, né? Como a cor da luz tem a ver com a frequência da luz, dependendo da frequência com que o preto aparecer na frente do branco, vai destacar uma das cores que o branco emite. Então eu achei que estava explicando o fenômeno. Iludido, coitado. Aí eu pensei, tudo bem, entendi o fenômeno. Né? No início foi uma pancada, mas eu não pensei um pouquinho e entendi o fenômeno. Ele vai te convidando à medida que a aula vai acontecendo para ir refletindo sobre a aula. Né? Aí ele faz uma pergunta. O que vocês acham que vai acontecer se nós invertermos o sentido do disco? O leigo talvez fosse se pensar, né? Vai inverter o sentido das cores também, porque inverteu o sentido do disco. Mas eu que sou físico, pensei fisicamente, se eu inverter a rotação do disco, a frequência com que o preto vai aparecer na frente do branco não vai mudar, porque depende da rotação do disco. Então pensei comigo, não vai mudar, não vai acontecer porra nenhuma, vai continuar igual, me achando o senhor da história, né? Ele inverte a rotação do disco e adivinha o que acontece com as cores? Invertem. As cores invertem de posição. Aí eu, puta que pariu, que merda é essa? Não é possível. Aí eu já agoniado vendo a aula, o tiozinho fala, não, relaxa.
Relaxem porque isso ainda não tem explicação científica. Sim, nós estamos em 2013, tu pega um disco branco, idiota, pinta ele de preto, algumas listas e bota o bicho para girar. As cores do arco-íris vão aparecer. No sentido radial, no sentido do raio. Tu inverte o disco, a rotação, as cores invertem. E ninguém no mundo ainda conseguiu explicar por que esta porcaria está acontecendo. Um disco branco, pintado de preto, idiota, girando na frente das pessoas. Isso me deixou muito feliz no final das contas, cara. No começo eu fiquei, cara, que merda é essa? Mas depois eu fiquei feliz, que bom saber que mesmo na parte básica da física, ainda existem coisas mal explicadas que só serão resolvidas por gênios que estarão para nascer, talvez. Certo? Ou pessoas que se dediquem boa parte da vida a fenômenos. E pode parecer idiota esse fenômeno, né? Mas com certeza ao descobrir esse fenômeno, novas tecnologias, por exemplo, de televisões, de coleta de imagens, de interpretação de imagens, vão aparecer. Muito louco isso, cara. Agora olha só, o que eu tenho para te mostrar é muito mais simples do que isso. Eu quero te mostrar a ideia de acoplamento de espelhos planos. Espelhos planos. Que história é essa de acoplamento de espelhos planos? Tu pegar dois espelhos planos e colocar um próximo do outro com determinado ângulo. Quando colocares um objeto diante desses espelhos, cada espelho vai gerar a sua imagem. Porém, a imagem gerada por um espelho vira objeto para o outro espelho, ocorrendo a reflexão da reflexão. E aí várias imagenzinhas vão aparecer ali. Nesse caso clássico que eu coloquei aqui, com quantos graus? 90 graus. É um caso bem fácil de mostrar para vocês, ó, porque obviamente vai ter um I aqui, vou chamar de I1, porque esse aqui é o espelho 1. Vou chamar esse aqui de espelho 2. Vai ter o I2 aqui também. Tranquilo para vocês? Distância do objeto ao espelho é a mesma da imagem ao espelho, lembra? Distância do objeto ao espelho é a mesma da imagem ao espelho. Estão honestas ou não estão as primeiras imagens desenhadas? Porém, meu amigo, esta imagem aqui, ela vira um objeto para esse espelho E2, ó. Essa imagem I1 foi refletida pelo espelho I1. Tudo bem? Ou seja, ocorre a reflexão da reflexão I1'. Por que eu chamei de I1'? É a imagem da imagem, né? É a imagem da imagem I1. Aí eu botei o linha ali para tu perceber que é a reflexão da reflexão que está ocorrendo. Tu viu como é que eu fiz para desenhar a imagem da imagem? Eu simplesmente peguei essa distância e duplei, fingindo que o espelho estava prolongado. Tá vendo? O espelho nem existe nessa pontilhada mais, mas eu posso prolongá-lo e usar a lei sem problema nenhum. Como é que eu vou fazer a reflexão dessa I2 aqui? Prolonga o espelho I1, concorda comigo? E a distância do objeto ao espelho é a mesma da imagem ao espelho, exatamente como o colega percebeu, a I2' vai se sobrepor a I1'. Ou seja, quantas imagens nós veríamos de nós mesmos se na nossa casa, bem no canto do nosso quarto, tivesse espelho aqui e aqui, 90 graus entre o espelho. Eu me coloco nessa posição, quantos otávos eu vou enxergar? 3. Um para o espelho da parede, um para o espelho da porta e outro bem entre os espelhos. Tudo bem para vocês? Outra coisa que seria curiosa, se tu puder fazer isso, né, se na tua casa tem essa situação, a maioria das casas tem, na verdade, né? O banheiro da mulher geralmente tem essa situação, para ela poder se enxergar de costas tal, e se arrumar melhor, né? Eu não sei, lá em casa a mulherada sempre fez isso nos quartos delas, então sempre tinha um espelho de corpo inteiro na frente e um espelho de corpo inteiro ou do lado ou atrás, né, para a pessoa poder ver como é que ficou penteado, poder girar e ver, né? No dos homens geralmente não tem, não é assim. Né? Mas não custa também pegar um outro espelho da tua mãe de repente, né? Pegar aquele que está no teu quarto e botar ele aqui só para tu, né, ver que eu não estou te enrolando. Outra coisa legal nessa situação é que tu vai levantar tua mão direita. Um dos espelhos vai levantar a mão esquerda. O do outro espelho vai levantar a mão esquerda também. Mas aquele cara que fica bem no meio dos espelhos, que é a reflexão da reflexão, vai levantar a mão certa, vai levantar a mão direita. Porque a imagem é a reversão da reversão, né? A primeira imagem é revertida. A segunda imagem já não é. Ela é direita já de novo, aliás, direita, todas são sempre. Ela já não é reversa de novo. Ou seja, nessa situação, espelho e espelho, levanta a mão direita. Esse cara levanta a mão esquerda dele,
Esse cara desse espelho também levanta a mão esquerda, mas o cara que está ali bem no meio dos espelhos levanta a mão certa. Ou seja, né, dependendo da situação, se tu quiser ver exatamente como as pessoas te veem, né, talvez seja legal tu pegar essa reflexão da reflexão. Porque, por incrível que pareça, aquela imagem que tu vê no espelho não é a imagem que as pessoas enxergam de ti. Aquela imagem está reversa. Os lados do teu rosto estão trocados naquela posição daquela imagem, então não é aquilo que as pessoas enxergam. Claro que, se tu botar essa imagem e a imagem verdadeira, as pessoas têm dificuldade de distinguir uma da outra. Né? Mas só para tu ficar sabendo que aquilo que tu olha no espelho não é o que as pessoas olham, porque aquela imagem está reversa. Beleza? Certo? Agora olha só, galerinha. Tem uma fórmula matemática que nos permite calcular o número de imagens formadas no acoplamento de espelhos planos. E a fórmula é bem boba, ó, 360 sobre alfa menos 1. Adivinha o que é o alfa? O ângulo entre os espelhos. Nesse caso que o ângulo era 90 graus, me ajudem. 360 dividido por 90. 4 menos 1, 3. 1, 2, 3. As 3 imagens que nós vimos. Só que geralmente quando eu apresento uma fórmula para vocês, eu gosto de mostrar onde é que ela vem, né? Por exemplo, A igual a isso sobre O menos P' sobre P, eu demonstrei, né? Que ela vem de semelhança de triângulos e provei ela. Agora, se o aluno me pede, professor, deduz essa fórmula aqui, professor, ó, eu posso simplesmente falar, não posso deduzir, cara. Porque ela não é dedutível. Ela é uma fórmula que nasceu de experimentos empíricos. De tanto fazer acoplamento de espelho plano, os cientistas perceberam que fazendo aquela continha idiota determina o número de imagens formadas. Imagens inteiras formadas. Mas foi uma fórmula que não se deduziu a partir de matemática básica como a gente faz nas outras. É uma fórmula empírica. Eu fico agoniado com isso, né, cara? Como é que pode os melhores cérebros do mundo ter se debruçado numa questão boba como essa e não ter conseguido achar uma dedução matemática para a fórmula? Que loucura, cara. Ali, na verdade, eu ia dizer que elas são congruentes, né? Porque são objetos, na verdade, né? Não daria para dizer que eles são iguais, né? Mas eu botei o congruente, mas assim seria o suficiente, né? Mostrar que elas estariam uma sobre a outra. Pessoal, ó, quantas variáveis tem nessa fórmula? 2. Eu te entrego uma, tu acha outra? Aparentemente é ridículo, né? Concorda comigo? Mas tem uma questão muito mais legal. A questão mais divertida que eu vi a esse respeito na minha vida foi uma questão que falava assim, ó, um desafio para vocês agora, vou dar um minutinho para a galera tentar matar essa questão, usando essa forma. Um cenógrafo deseja obter em um espetáculo 24 bailarinas em cena. Porém, esse cenógrafo só possui 3 bailarinas. Usando espelhos planos, qual é o ângulo entre os espelhos que o cenógrafo deve usar para obter as 24 bailarinas em cena? Uma questão simples assim, beleza? Pense em um minutinho. É usando esta equação, pode fazer um rabiscozinho aí no teu caderno para tentar matar a charada. Vou ler de novo a questão. Um cenógrafo deseja obter 24 bailarinas em cena, porém ele só tem 3 atrizes, bailarinas. Qual é o ângulo entre os 2 espelhos planos que ele deve usar no palco para obter o intuito de 24 bailarinas em cena? Tentem calcular o ângulo entre os espelhos. E cuidado, seja humilde. Se o teu raciocínio foi muito básico, tá errado. É um raciocínio bem delicadinho, tens que pensar bem bonitinho para matar essa charada. Se foi muito fácil para ti, tá errado, já aviso. Então, ó, 1 minuto para achar o ângulo entre os espelhos. 3 atrizes, 24 em cena. Quero saber o ângulo entre os espelhos. Pensem, sejam humildes, porque senão não vão fazer questãozinha legal. Eu vou pegar os resultados que a galera vai me dizer antes. Vou anotar no cantinho antes de fazer a conta, para ninguém ficar se vangloriando dizendo que fez e de repente está mentindo pra gente.